que o governe, ele a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Pode sentar glorificando a Deus. Depois dele, suas espadas abertas, profeta Daniel capítulo 2. Por favor, dê suas espadas abertas em Daniel capítulo 2. Profeta Abacuque, um dos profetas menores da terra, a qual Deus constituiu. Na época de 495 anos antes de Cristo a 610 anos antes de Cristo, a contagem sempre decresciva. Louvado seja Deus. E Abacuque era contemporâneo, louvado seja o Senhor, do profeta Jeremias. E ele estava sempre junto ali os exilados. E quem eram esses exilados? Eram aqueles que desobedeceram a ordem de Deus, que não ouviram a palavra de Deus, que não ouviram os profetas de Deus. A Bíblia diz que ouvireis os profetas e prosperareis. Mas naquela época o povo estava mais fissurado, o povo estava mais invertido, o povo estava mais aberto ao dinheiro, à idolatria, à ganância, às coisas carnais, à mentira, à fornicação, o adultério. Estava tomando conta do povo de Israel e do rei de Israel, que era rei Zedequias e o rei Jeoaquim. Louvado seja Deus, o rei de Judá e o rei de Israel. Louvado seja Deus. Quantas vezes Deus usou o profeta Abacuque, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, para falar com o povo naquela época, para se consertar, para se voltar para Deus. E diz a história bíblica que os caldeus, o exército da Babilônia, o exército do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, botou fogo e ainda levou alguns exilados, e ainda matou uma parte do povo. E aí está a conversação, o diálogo em Abacuque capítulo 1. Louvado seja Deus, que o profeta Abacuque conversa com Deus em particular. Tanto que ele fala: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Nós não morreremos? Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar? Eu creio na ideologia humana, que Abacuque, quando ele andava sobre as ruínas de Jerusalém, e ali também estava no cativeiro, ele observava o povo sendo massacrado, chicoteado, soldados caldeus batendo no povo, soldados caldeus xingando o povo. E ele falou isso: ó Deus, o Senhor não está vendo que um povo mais líquido do que o nosso está nos massacrando? É isso que relata o capítulo 1 de Abacuque. Se você ler o capítulo todo de Abacuque, você vai ver Abacuque clamando a Deus, falando com Deus. Ele não estava murmurando, ele estava tomando as dores do povo. E ele estava tão aflito em ver o povo na desgraça, que ele clamou e falou com Deus em particular: Deus, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor parece que não está nos ouvindo? O Senhor vai deixar nos morrer? Mas Deus estava ensinando o povo que nas aflições, na época de aflições, o povo tem que clamar a Deus. Não é só na época da bonança, não. Até na época da bonança o povo esquece de Deus. Deus estava ensinando o povo de Israel a andar com ele na época da aflição. Por isso, lá em Abacuque capítulo 2 em diante, ele fala: o justo viverá pela fé. Você tem que viver também pela fé quando você está na tristeza. Porque se você tiver fé, logo vem a alegria. Você também tem que viver com Deus também sem dinheiro. Porque se você clamar a Deus, Deus abrirá a porta para você de emprego, e lá na frente terás abundância. Aleluia. Você também tem que saber viver com Deus quando você passa por uma doença. E lá na frente, quando você clamando a Deus, continuando clamando a Deus com fé, Deus te curará. Aleluia. Você também
no choro, porque lá na frente, se você clamar a Deus hoje, lá na frente Deus está alegria. Então o Abacuque estava pedindo a Deus um socorro. E é interessante essa passagem do profeta Abacuque com Deus, porque ele falou assim no versículo: o peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Abacuque pensava que Deus não estava ouvindo ele, mas estava. Deus estava em silêncio. Deus também trabalha no silêncio. Fala para o seu irmão: Deus trabalha no silêncio. Aleluia. E é no silêncio que é o mistério de Deus. É no silêncio que o inimigo não vê o que você conversa com Deus, nem Deus conversa contigo. Porque se o inimigo também ouvir você falar, ele vai armar meios para a sua bênção, você não chegar rápido. Mas Deus é sábio dos sábios, e você é filho dos sábios, e você conversa em Deus com mente. Saber disso, que até em oração, certas orações, você tem que conversar com Deus aqui, ó. Porque Deus é onisciente. Ele sabe todos os pensamentos. Às vezes é bom a gente falando, dialogando, expressando, mas é um mistério muito grande que você conversa com Deus pela mente. Porque os demônios não ouvem, o fofoqueiro não ouve, o mentiroso não ouve, a pombagira não ouve, o macumbeiro não ouve, o satanista não ouve. E aí Deus age o mais rápido possível aquilo que você está pedindo a Ele. Glória a Deus! Aleluia, louvado seja o Senhor. Então o profeta Abacuque estava aflito, estava inconsolável, e ele pedia a Deus, ele solicitava a Deus algo que pudesse salvar o povo. Apesar que ele não estava errado com Deus, ele não estava em pecado com Deus, mas ele via a dor do seu povo de Israel em pecado. Então ele pedia para Deus socorrer o povo, que ele via crianças morrendo, ele via jovens morrendo, ele via homens morrendo, mulheres morrendo, sacerdotes morrendo, e ele pedia a Deus um socorro. E lá na frente, o que Deus falou nos capítulos posteriores com ele? Falou assim, ó: os caldeus serão destruídos. Deus prometeu que ia salvar o povo de Israel, e ele salvou o povo de Israel da mão dos caldeus. Louvado seja o Senhor. E se você crê que o justo viverá pela fé, hoje Deus está te livrando das mãos do caldeu. Deus hoje está te livrando da mão do caldeu. Deus está te livrando da mão do rei Nabucodonosor. Deus está te livrando da aflição que te aflige. Meu Deus. E se você é um justo de Deus, então você tem fé, e você vai ver o milagre da sua fé chegando hoje. Quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor eterno. Então vamos lá para Daniel capítulo 2. Profeta Daniel capítulo 2. Prometo que eu vou ser sucinto nas palavras, porque as horas estão avançadas. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 2. Aleluia. Profeta Daniel capítulo 2, que também era contemporâneo do profeta Abacuque, e estava ali também no meio dos exilados. Só que Daniel servia o rei. Ele servia o rei, era um dos braços direitos do rei. E além de Daniel, tinha os 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias, que passando que o rei Nabucodonosor chamou eles de Sadraque, Mesaque e Abidnego. No nome santo, no nome espiritual, Ananias, Azarias e Misael. No nome carnal, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então vamos lá. Aleluia. Daniel capítulo 2, capítulo 3. Louvado seja Deus.
Daniel capítulo 3. Aleluia. Portanto, versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Mas lá no profeta Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve uma visão. E esta visão, nenhum dos seus feiticeiros da sua corte não conseguiram decifrar. Mas tinha um jovem dotado da visão de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que era o profeta Daniel. E ali, inclusive, o rei Nabucodonosor ficou furioso porque os seus feiticeiros não souberam interpretar o seu sonho, que era da estátua. E aí o que aconteceu? Olha o que Deus faz. Deus pega Daniel, usa esses homens para chamar Daniel, para decifrar o sonho do rei Nabucodonosor e até salvar a vida dos feiticeiros. Porque o rei falou em Daniel capítulo 2, se ninguém fizesse ou se ninguém decifrasse seu sonho, ele os mataria. Imediatamente os feiticeiros ficaram desesperados. Imagina um dos feiticeiros falando assim: rapaz, o rei está furioso. Se nós não conseguimos decifrar esse negócio, ele vai nos matar. Imagina a aflição deles. Aí um falou assim: mas peraí, mas tem um jovem rapaz chamado Daniel, que está no meio dos exilados, que serve o rei, que diz que esse jovem ele tem um dom de visão, que o Deus dele, de Israel, deu esse dom para ele, emprestou esse dom, essa ferramenta para ele, e ele é muito usado por Deus dele. Então vamos chamar esse jovem. E diz a Bíblia em Daniel capítulo 2, resumindo, que o rei, o Daniel, se apresentou ao rei Nabucodonosor e decifrou o seu sonho, que era a estátua. Só que essa estátua, primeiro a cabeça, era a parte da cabeça da armadura, era o rei da Babilônia. E o restante eram os outros reinos, Medo-Pérsia, Roma, Itália. Foi decifrando. Deus deu a cifra, a revelação para Daniel. Estou aqui resumindo por causa das horas. Louvado seja Deus. E lá na frente, o que ocasionou? No Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor se engrandeceu tanto que ele falou: já que ele decifrou que era uma estátua, que eu seria o primeiro a governar esse planeta Terra, eu vou fazer uma estátua para que o povo venha me adorar. Louvado seja Deus. Aí o que ele fez em Daniel capítulo 3? Diz a Bíblia que ele mandou esculpir uma estátua de ouro, que era de 6 côvados, ou seja, mais ou menos mais de 10 metros de altura. Louvado seja Deus. E aí ele mandou erguer essa estátua, que representava o próprio rei Nabucodonosor, que era o poderoso da época na terra. Louvado seja Deus. E ali diz a Bíblia que ele fez um decreto para todos os prefeitos, governadores, sátrapas das províncias, e espalhou esse decreto, até porque ele era monarca, e todas as terras que ele dominava, todos tinham que obedecer. Era assim que era feita a coisa. E ele mandou enviar essas cartas a todas as províncias, governadores, prefeitos e sátrapas, dizendo: todos aqueles que ouvirem a buzina, os saltérios, a sambuca, os píferos, todos terão que se prostrar à estátua do rei Nabucodonosor. Todos. A Bíblia diz, no original da palavra hermenêutica, todos tinham que se prostrar perante a imagem. Mas todo homem e a mulher de Deus não se prostra à imagem esculpida por homens. Todo homem e a
Deus não se prostra à tristeza. Todo homem e a mulher de Deus não se prostra à mentira.